Muito bem, começamos mais um vídeo aula sobre as ciências sociais aplicadas ao direito, curso que a gente está ministrando na Faculdade Central. Primeiro período de Direito, 2023.1. Continuando aqui o módulo de Antropologia. E hoje a gente vai começar a explicação das 4 teorias clássicas da Antropologia Cultural. A iniciar aqui pelo evolucionismo e pelo chamado difusionismo, tá certo? Bom, se tratando de evolucionismo, a primeira coisa que é importante a gente falar é que a gente não pode confundir essa perspectiva evolucionista da antropologia com a ideia de evolucionismo darwinista, né? A gente sabe que Darwin é um nome que sempre vem na nossa mente quando a gente fala de teoria da evolução. Há um estudo clássico, né, de Charles Darwin, do biólogo Charles Darwin, chamado de A Evolução das Espécies, e ali você tem toda a teoria da evolução das espécies, da seleção natural. Mas é importante que se diga aqui que Darwin foca na questão de espécies enquanto seres biológicos, tá certo? E a gente vai tratar da evolução das culturas. É claro que quando Darwin lança a teoria da evolução das espécies ali pelo século XIX, ele cria um paradigma poderosíssimo, né, nesse período dos estudos científicos em todas as áreas, e há uma influência forte do pensamento de Darwin nesses primeiros antropólogos, da própria concepção de ciência que era partilhada nas ciências naturais e nas ciências exatas. Você tem aqui a formação de paradigmas que vão influenciar profundamente as ciências humanas e, em especial, a antropologia, tá? Mas a gente tem que ter isso em mente. Nós não estamos falando aqui de evolução das espécies, a gente está falando da evolução das sociedades, das comunidades humanas e da cultura. Isso é um primeiro ponto importante que a gente tem que deixar claro aqui. A ideia de evolução da cultura, ela não é bem uma premissa pela qual a gente possa dizer que ela surge no século XIX, ou mesmo os seus princípios eles tenham se dado primeiramente ali pelo século XIX, porque falar de evolução requer a gente falar sobre a questão do tempo, né? E o tempo pensado como categoria cultural, como categoria sociocultural, ela tem muitas perspectivas. Você pode pensar que os gregos eles tinham uma noção cíclica de tempo. Você pode pensar que o cristianismo ele inaugura uma ideia de tempo linear. Você pode pensar que a ideia de evolução, ela muitas vezes ela vem acompanhada também de uma ideia de involução. Em algumas leituras sobre a história, e ao mesmo tempo pensar também numa ideia de evolução ascendente. Você tem a filosofia de Platão, a ideia de que a evolução do nosso entendimento, a evolução da cultura, se dá na medida em que a contemplação do homem ela se direciona para realidades superiores. E que ecos dessa ideia de evolução ascendente de Platão, elas também se encontram na obra de Santo Agostinho, e a gente percebe essa herança num livro famoso de Santo Agostinho que é chamado de A Cidade dos Homens, tá certo? Então, o que é importante a gente frisar aqui é que as ideias de evolução, elas podem ser pensadas em algumas perspectivas na história, alguns traços eles já se mostram presentes, mas o evolucionismo, tal como a gente vai frisar aqui na aula, que é o que é abordado pela teoria antropológica, ele precisa de alguns conceitos importantes, tá certo? Que a gente vai dizer aqui na frente, como a ideia de tempo linear, a ideia de teleologia e assim por diante, certo? Mas é muito válido também a gente falar do contexto, tá certo? Em que essa teoria ela se firma na antropologia, essa teoria de que explicar a cultura significa explicar a maneira como ela se transforma no tempo. Você está falando da vitória do industrialismo, né? Da vitória da cultura industrial na Europa, de uma forma geral,
certo? Você tem também alguns surtos de industrialismo no próprio Brasil, nos Estados Unidos, ali no século XIX, mas a Europa ela é um pouco mais avançada nesse aspecto, é uma era de progresso técnico e a forma como a experiência que essas pessoas do século XIX tinham com a relação com o progresso técnico, ela é muito comparável com a experiência que a gente tem nos tempos atuais, de uma forma que a qualquer pessoa que eu perguntar se você concorda que daqui a 10 anos a nossa cultura, não digo nem a nossa cultura, a nossa tecnologia disponível, ela será superior à tecnologia do presente, a tendência é que essa pessoa responda sim, mas sem piscar os olhos, tá certo? Porque a nossa experiência, de alguma forma, nos leva a termos essa convicção. Se você pegar pessoas da minha idade que já estão aqui 38 a 42 anos aproximadamente, você vai encontrar situações em que de pessoas que chegaram a ter experiência com o orelhão de rua, o orelhão de ficha, não é? Pessoas que viviam numa época em que era comum que a maioria das pessoas não tivessem telefone em casa. Você às vezes precisava do telefoninho, tinha que pedir para um vizinho que tivesse, ou descer ao orelhão. A ideia de que telefones celulares não eram, como a gente pode dizer, uma coisa comum, que os automóveis eram muito diferentes, a tecnologia de aparelhos de televisão, e você compara com os smartphones de hoje, os celulares dos anos 90, você tem sempre aquela diferença extremamente absurda de recursos. A internet não era uma coisa comum até a década de 90. Eu lembro que a primeira vez que eu comecei a ouvir falar de Windows e internet era ali a segunda metade dos 90, 95, 97. Então, era uma realidade totalmente diferente. Então, a gente viu o progresso tecnológico de forma absurda, não é? Em muitos aspectos, em muitas áreas de nossa vida. Mas a gente pode tomar como base que a tecnologia ela não para de progredir. Pelo menos nos últimos 200 anos para cá, ela não para de progredir. Daí a nossa conclusão de que ela sempre vai avançar e sempre avançar. E essa era uma crença que esses indivíduos no século XIX estavam tendo naquele momento. Porque eles viram o surgimento da máquina a vapor, da máquina tipográfica, o crescimento da indústria, os avanços na medicina, os avanços na química, os avanços na física, urbanização, melhoria da qualidade de vida em muitos aspectos da vida social. Muito embora Marx, na época, já apontasse algumas contradições, mas é uma realidade da época e era bastante visível. Em todo caso, muito embora a gente possa ver similaridades na experiência que essas pessoas do século XIX tivessem em relação a nós passamos pelo século XX, né? E vocês lembram da aula de escola de Frankfurt, em que Adorno e Horkheimer, ali no ano de 1947, eles já questionavam a ideia de que aquela promessa iluminista da grande vitória do homem racional, do homem que usa da ciência para dominar a natureza, e a ideia de que o homem seria senhor da terra por meio do domínio da técnica, né? Das tecnologias, do saber científico, da racionalidade instrumental, tá certo? Mas a gente pode dizer que, muito embora esse progresso técnico ele seja verdadeiro, e com base também nessa ideia de Adorno e Horkheimer, o progresso da tecnologia seja um fato, nós podemos dizer que não precisamente esse progresso tecnológico ele acarreta necessariamente um progresso em todas as esferas da vida social, em hipótese alguma, tá certo? Porque nós tivemos aqui a experiência, e aqui já adiantando algumas críticas que podem ser ditas à teoria evolucionista, com a ideia de tecnologias que, em determinadas áreas, se você tomar como critério a função ou ao que essa tecnologia se propõe, certo?
Você tomando isso como critério, você pode pensar em áreas do saber científico em que a ciência progrediu formidavelmente, em que a tecnologia progrediu formidavelmente, e foram tecnologias utilizadas para a morte. Você pode falar da bomba atômica, dos campos de concentração, das câmaras de gás, etc. E a maneira como essa excessiva comodidade que a gente tem em nossa cultura, em muitos aspectos, nos torna seres humanos um pouco aptos, mais fracos fisicamente, intelectualmente, porque nós já temos a maioria dos nossos problemas resolvidos, nós não precisamos nos valer de esforço para resolver esses problemas e essas necessidades como nossos antepassados. Então, bom, são críticas possíveis a serem colocadas a uma concepção de que o progresso técnico necessariamente leva ao progresso cultural, ao progresso moral, ao progresso humano, social, entre outros aspectos, certo? Mas que era difícil que essas pessoas do século XIX tivessem ciência disso, porque eles estavam, bom, como a gente pode dizer, empolgados, não é? Vamos dizer, extremamente animados com as mudanças, mas nós somos uma geração que estamos cientes dos problemas que já foram vivenciados no mundo urbano, no mundo ocidental, com base nesse tipo de raciocínio, tá certo? Mas o ponto é de se esperar que eles tivessem esse otimismo, tá certo? Claro, como é de se esperar também que nós tenhamos certas desconfianças com muitas tecnologias, inteligência artificial, o vício que as pessoas têm em smartphone, rede social, internet, etc. Temos base para desconfiar disso e, ao mesmo tempo, ver os benefícios, mas era de se esperar que eles tivessem esse sentimento com relação ao avanço da técnica. Mas, em todo caso, esses antropólogos da teoria evolucionista, eles estão dentro de um contexto que, de certa forma, justifica essa visão otimista. Eles têm um paradigma científico, que é o paradigma científico da época, e não se trata de dizer aqui que essa teoria é de todo equivocada, tá certo? A gente só tem que colocar ela hoje em determinados parênteses. Claro que o avanço existe, o progresso existe, mas é tentar, como diz o Roberto da Mata, relativizar essa perspectiva, colocar ela dentro de um quadro de referências maiores, tá certo? Então vamos lá. Falar de teoria evolucionista na antropologia cultural requer que a gente considere alguns aspectos fundamentais, algumas premissas fundamentais, tá? A primeira delas é a ideia de tempo linear. Tempo linear é uma concepção de tempo que difere profundamente da ideia de tempo cíclico ou tempo circular. Se você me falar de qualquer teoria do desenvolvimento das civilizações que parte de uma ideia de repetição de etapas elementares, certo? Você está falando de tempo cíclico, uma ideia de retorno, tá? Se eu digo que você tem uma civilização X, que tem uma origem, uma ascensão, um auge, um declínio, uma queda, para que depois haja uma outra civilização com um início, uma ascensão, um auge, um declínio e outra queda e ser substituído por outras civilizações que vão passar por esse mesmo ciclo. Então você está falando de uma ideia cíclica de tempo. A ideia de tempo linear, ela não ela rejeita essa ideia de retorno no tempo, em experiências no tempo. Um exemplo bastante interessante de narrativa que tem implícita a ideia de tempo linear, você tem na própria Bíblia cristã, certo? Você tem um evento do Gênesis que acontece uma vez e você não tem uma outra queda humana. Você tem o evento do Êxodo que acontece uma vez, não acontece um segundo, um terceiro, um quarto Êxodo.
você tem uma vinda de Jesus Cristo, uma crucificação de Jesus Cristo, que não vai ser substituída por uma terceira, uma quarta, uma quinta. Você vai ter um juízo final que é o único fim da história que vai ter. Tá certo? Então você pode dizer que na Bíblia cristã você tem implícita uma ideia de tempo linear, tá? Falar de evolucionismo, tal como a gente entende aqui na cultura moderna, tal como a gente entende aqui nessa visão de antropologia cultural, é entender primeiramente uma concepção de tempo linear. Em segundo lugar, uma característica fundamental da teoria evolucionista na antropologia cultural é um aspecto que a gente chama de teleologia, tá certo? Quando a gente fala de teleologia, a gente não está falando propriamente de... não é teologia, não confundam, tá? A ideia de teleologia, ela está vinculada a uma concepção de tempo linear, mas ela afirma que é necessária uma ruptura para que chegue um período superior na história. Como assim? Vocês naturalmente devem se lembrar que eu falei na primeira aula, no primeiro vídeo aula que a gente tem aqui, né? Eu dizia que é possível uma ideia de tradição que conheça um progresso. Se você falar, por exemplo, do catolicismo, que é uma tradição que permanece intacta nas suas bases, mas que ela conhece o progresso no sentido de acúmulo de informações acerca dessa mesma tradição. Ou saberes científicos como física, como sociologia. Você pega a física do tempo de Newton e a física dos tempos atuais, a física permanece com pressupostos elementares que permitem a gente entender essa ciência como ciência da física, como era no período de Newton, mas que se acumula conhecimento e, portanto, é uma tradição científica que conhece progresso. Tá certo? Assim como sociologia, assim como antropologia. Tá certo? Então, a ideia de teleologia, ela é oposta, certo? Não se trata de agregar ou de incrementar. Se você pega, por exemplo, a Revolução Francesa, aqueles revolucionários franceses, eles já tinham implícita a sua narrativa que justificava aquele movimento político, uma ideia de tempo teleológico. Porque eles diziam, a gente não está aqui para acrescentar a monarquia absolutista, ou não estamos aqui para acrescentar alguma coisa, como a gente pode dizer, ao saber da igreja, etc. Eles estão aqui para romper mesmo. Daqui para frente, tudo vai ser diferente, como diz na canção. Aqui vai ser um homem racional, vai ser um homem da técnica, um homem da ciência. E chega de crendice, chega de absolutismo. Daqui para frente é liberdade e o homem é senhor da terra. Certo? A ideia de que essa etapa, esse futuro positivo que vai ser agora, precisa de uma ruptura com tudo que foi feito. Essa é a visão teleológica. A ruptura é necessária. Não obstante, você pode falar do marxismo também. O marxismo não tem essa visão. O marxismo não está querendo incrementar nada ao mundo capitalista. O marxismo quer romper. Tá certo? Para que o comunismo aconteça, para que a ditadura do proletariado aconteça. Então aqui você tem uma ideia de teologia, é a ruptura necessária para que a etapa superior da história, para que esse futuro almejado, que é um futuro de melhoria, de progresso, ele aconteça agora, mas ele precisa de uma ruptura no presente, tá? Então falar de teoria evolucionista na cultura é falar de tempo linear, é falar de teleologia e é falar também de ênfase numa ideia de invenção, certo? A ideia de uma invenção, a ideia da descoberta de uma técnica, a ideia da criação de novas ferramentas no plano da tecnologia, certo? É você falar desse tipo de conhecimento que ele rompe com paradigmas, tá certo? Eu recomendei em sala de aula que vocês assistissem ao filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, que o primeiro ato do filme ele se passa na pré-história. Ele mostra lá aquela cena em que um dos primatas, né, o homem ainda no estágio primitivo, ele descobre que ele pode utilizar as mãos para segurar um osso e ao segurar esse osso ele pode utilizar como ferramenta, ele pode bater em outros objetos. E nisso, na descoberta desse movimento, dessa capacidade, ele desenvolve a técnica, porque agora ele pode produzir a caça, ele pode utilizar de arma para utilizar os outros.
E você percebe nascendo a evolução, porque todos aqueles animais que estão com os pedaços de ossos na mão, eles já estão eretos, enquanto que outros ainda estão curvados no estágio atrasado dessa marcha evolutiva das espécies, né? Que no filme ele, de alguma forma, associa a produção da técnica com produção da cultura e desenvolvimento biológico nos termos darwinianos da evolução natural, tá certo? Então aqui você tem uma ênfase na invenção como base fundamental do progresso técnico. Porque, por exemplo, se você fala da descoberta do domínio da energia elétrica, do domínio do fogo, da criação da máquina tipográfica, da criação da máquina a vapor, da descoberta da transmissão a possibilidade de se comunicar por sinal, certo? A ideia do rádio, a ideia da internet, a ideia da televisão, a ideia da energia atômica. Então, todas essas descobertas, elas transformam paradigmas, elas transformam a sociedade, elas transformam a vida das pessoas, certo? Então, a ênfase aqui está no plano da invenção, tá certo? Outro aspecto fundamental é a ideia da evolução enquanto uma lei científica. Como assim? A ideia de lei científica tal como a gente pode aprender, por exemplo, na própria física. Você tem, digamos, a lei da gravidade, não é? E você tem a observação por parte dos cientistas de diversos fenômenos. Isso permite você pensar em leis da natureza e na ideia de leis científicas, tá certo? Como a antropologia ela surge no paradigma de uma ciência em que ciências naturais e ciência da física elas estavam bastante avançadas e trabalhava-se com a ideia de lei natural, lei científica, queria se achar a ideia de uma lei que explicasse cientificamente o desenvolvimento da cultura. Durkheim tem uma teoria da lei da densidade social também, certo? Ele era muito vinculado com esse aspecto de lei científica. E a antropologia também, nesse período, tá? E perceba que a ideia é de que a evolução é uma lei que explica a evolução de todas as sociedades. Alguém pode objetar que não, mas existem comunidades atrasadas. Aí o antropólogo evolucionista ia dizer para você assim: estão atrasadas agora, mas elas vão evoluir, porque partindo da premissa de que é uma lei, que todas as comunidades evoluem, a nossa evoluiu, então é um destino inexorável. Isso é uma lei natural, uma lei que explica o desenvolvimento das culturas e ela tende a acontecer, tá certo? Então esses 4 aspectos aqui são fundamentais: tempo linear, teleologia, ênfase na ideia de invenção e a evolução enquanto lei científica. A gente tem alguns expoentes aqui nas ciências humanas que a gente pode destacar, não precisamente na antropologia, mas pegue, por exemplo, o Augusto Comte. Ele tem uma lei dos 3 estágios, como a gente já falou: o estágio teológico, o metafísico e o estágio positivo, são leis de desenvolvimento da sociedade, está nesse aspecto. O próprio Saint-Simon, que também tem uma teoria do desenvolvimento dos 3 estágios ali, conjetural, semi-conjetural e estágio científico. O James Frazer, e aqui eu já estou falando de antropólogo, né? Falava sobre a ideia da evolução da sociedade da magia para a sociedade da religião e até a sociedade científica. E ele faz um paralelo interessante entre magia e religião, que ambos são conhecimentos que são utilizados em termos de você manipular a natureza para beneficiar a comunidade. E que a diferença é que a ciência é só um saber evoluído, mas a premissa seria a mesma. O próprio Edward Taylor, que desenvolve a ideia de ciência comparada para falar dos elementos em comum de uma sociedade dita avançada e outra
menos evoluída. E outro que a gente pode destacar também é Lewis Morgan, que tem um estudo interessante comparativo das sociedades industriais com os povos indígenas do continente americano, e vários outros aspectos, certo? Vários outros antropólogos do período, eles podem ser tirados como exemplo. Mas uma coisa interessante que a gente tem que dizer, que eu não tinha dito antes sobre a questão da lei, é que eles partem da premissa que a humanidade tem uma unidade psíquica, tá certo? O nosso aparelho cognitivo, para todos os seres humanos, ele é igual. É você dizer assim, as potencialidades são as mesmas. E é por isso que uma sociedade atrasada, aparentemente de cultura atrasada, ela vai atingir um estado superior, porque as capacidades deles são as mesmas que dos seres humanos da sociedade industrial, tá? Mas é claro que essa teoria possui alguns limites. Como a gente já tinha dito antes, é a ideia de se a evolução é um fato mesmo, um fato com uma cientificidade comprovada. Porque, pelo mesmo motivo que esse é um saber científico voltado para fenômenos materiais, visíveis ou observáveis, até agora não é observável em hipótese alguma que todas as culturas já evoluíram. Você não pode provar um acontecimento futuro hipotético. Ou é um fenômeno visível observável no presente, ou então você não tem uma prova. Não adianta que um teórico evolucionista diga que a cultura vai evoluir. Prove que vai. Você não pode provar uma coisa que vai acontecer. Você prova que se você jogar um objeto no chão, soltar um objeto que está segurando na sua mão, ele cai no chão. Você prova que no processo da fotossíntese, os vegetais eles convertem gás carbônico em oxigênio, porque são fenômenos que se repetem agora. São observáveis com as devidas ferramentas. Mas você não prova uma coisa que você está dizendo que vai acontecer. Então, tem pouca cientificidade partindo do próprio critério de cientificidade que esses antropólogos defendiam, tá certo? É bom deixar isso bastante claro. O que leva você a questionar se a evolução é um fato, é uma lei, como a gente está dizendo. Outra coisa, a questão do etnocentrismo. Se é verdade que o critério de evolução necessariamente tenha que ser progresso técnico. Claro que o progresso técnico é um critério, mas é um critério. Você pode pensar que a cultura ela pode evoluir do ponto de vista da moralidade das pessoas, que é um outro aspecto diferente. Você pode pensar em harmonia de uma população com a natureza. Isso poderia ser um critério de evolução, e nesse sentido uma sociedade industrial não seria a mais evoluída, certo? Uma sociedade moderna. Quando esses antropólogos eles falam que o critério da evolução é precisamente a industrialização, as sociedades avançadas e científicas, é como dizer que as nossas realizações nos tornam uma cultura superior às demais que são diferentes das nossas. Isso é uma forma de etnocentrismo, uma forma de você colocar a sua cultura como superior, certo? Não obstante, como a gente discutia, a gente não pode dizer que necessariamente que o progresso técnico é a causa de toda forma de progresso. No sentido dele causar progresso moral, progresso humano, intelectual, espiritual, entre outros aspectos. Estudos revelam dos problemas que aparelhos de smartphone causam no desenvolvimento das crianças, por mais que o smartphone ele tenha funções que facilitem muito a nossa vida. Estudos falam da maneira como a nossa comodidade nos tornou mais fracos fisicamente, intelectualmente, no sentido da nossa desenvolvimento da nossa memória. A memória média da população caiu. A capacidade de armazenar informações por conta da comodidade que a gente tem. Estudos revelam dos problemas que a gente tem com o excesso de estímulos que a gente tem na cultura moderna. Então, dizer que o progresso técnico necessariamente melhora a nossa vida, melhora a cultura e melhora a sociedade em todos os aspectos é complicado. Ademais, nós já falamos aqui de formas de progresso tecnológico que foram usados para matar em massa, bomba atômica, câmara de gás, etc, etc. Certo? Então,
A gente, claro, dá um crédito, porque a gente está falando de uma teoria que surge no século XIX, que é de um período de otimismo, mas nós passamos pelo século XX. Não é bem a ideia de desmentir completamente a antropologia, a teoria evolucionista da antropologia, mas é da gente colocar ela entre parênteses, colocar ela dentro de um quadro de referências maiores, tá certo? A teoria, ela mostra suas limitações e tem que saber até onde ela vai, correto? Um outro aspecto que vale a gente dizer, certo? E aí já partindo para a reação, dado que essas limitações elas são reais, a gente encontra na segunda escola da antropologia cultural, que é a escola que a gente chama de difusionismo, também chamada de historicismo, tá certo? Como a gente tinha falado, ela é uma escola de reação ao evolucionismo e ela também tem algumas premissas fundamentais, tá certo? Bom, a primeira coisa a gente tem que dizer do que se trata. Trata-se de uma teoria da antropologia cultural que explica a transformação da sociedade e da cultura com base na ideia de que essa mudança ela se dá no tempo, e aí consideramos a história, consideramos o tempo, tal qual é o evolucionismo, mas há um porém, enfatiza-se aqui a ideia de disseminação, de transmissão dos saberes, de transmissão dos insumos culturais, dos aspectos da cultura e na questão de como se dá esse aprendizado e de como se dá essa absorção de cultura por outros povos, tá certo? Não se trata mais de enfatizar aqui a invenção, é a questão técnica. Aqui é o contato entre os povos e a troca de conhecimento. A gente teve uma aula aqui de pensamento social brasileiro, em que a gente tratou da maneira como o Brasil importou aspectos como liberalismo, como o barroco, o romantismo, a visão centralista da cultura, que vinha de Portugal, de uma visão misticista da política, a questão do sebastianismo. Importamos uma ideia de autoritarismo, autocracia, né, que veio do pensamento autoritário nacionalista brasileiro, as próprias noções de base da esquerda, que vem do marxismo, língua portuguesa, catolicismo, a ideia de democracia, uma ideia de república. O Brasil, em muitos sentidos, muito embora haja peculiaridade na nossa cultura, você pode imaginar o Brasil como uma espécie de centro receptor da cultura da Europa, em outra mão, não é verdade? A gente tem que entender no evolucionismo que existem os centros difusores e os centros receptores da cultura, tá? Então, é nessa ideia, a mudança da cultura no tempo, ela se dá por meio da disseminação, da difusão, da aprendizagem, de como se dá essa absorção da cultura, tá certo? É interessante a gente falar, por exemplo, aí já citando alguns exemplos no direito, aspectos do direito como a ideia do julgamento público para pessoas que cometem delitos. Você encontra no Antigo Testamento, na cultura hebraica, na cultura cristã, o julgamento do próprio Jesus Cristo, na cultura grega, o julgamento de Sócrates. Você tem um direito romano que se disseminou bastante na Europa e tendo como base fundamental a principal herança do direito romano que se disseminou a ideia de jurisprudência, não é verdade? Vocês aí que estudam história do direito, a ideia de o direito da defesa daqueles que cometem delitos, que é uma coisa que foi absorvida pela própria Inquisição na Idade Média, ao contrário do que muita gente pensa. A Inquisição não mandava queimar por nada, a pessoa que estava lá sendo julgada por heresia, ela tinha amplo direito à defesa, a expor o seu ponto de vista, a se retratar, entre muitos outros elementos do direito que são disseminados ao longo da história, que surgem centros produtores e difusores de cultura e que vão chegando aos centros receptores, aqueles que absorvem a cultura, tá certo?
Então, por outro lado, difere de uma visão evolucionista, porque aqui aí, como a gente tinha falado, é a visão da técnica, tá? Uma visão evolucionista do direito enquanto uma forma de cultura enfatizaria todos os aspectos tecnológicos que transformaram a prática do direito. Sei lá, a maneira como a internet tornou os processos mais rápidos, a maneira como o uso de tecnologias para colher provas de determinados determinados delitos, ela facilita ou não a maneira como são feitos os julgamentos, entre outros aspectos, a maneira de transformação de paradigmas pela evolução da tecnologia. A mudança no tempo no difusionismo se dá pela transmissão. A ideia de uma cultura que era localizada, passou para outra e você muda o cenário cultural. Tá? Mas aí enfatiza-se a questão da mudança no tempo, mas, por exemplo, deve-se considerar uma ideia de particularismo, certo? Especialmente em antropólogos como Franz Boas, não é? Fala-se aí no Franz Boas a ideia de que a cultura ela absorve de uma forma particular, certo? Você pode dizer de alguma forma, e aí o Gilberto Freire aborda essa visão para dizer que explicar as originalidades do povo brasileiro. É claro que o Brasil não foi a única colônia de Portugal, mas nem todas as colônias de Portugal se tornaram propriamente Brasil. E eu não estou falando aqui nem positivamente, nem pejorativamente. Estou dizendo que é diferente. Você vê, Angola, você foi colonizado por Portugal, mas a maneira como a colonização foi feita lá, em oposição a daqui, o clima, relações sociais, outras influências que nós tivemos, fez o Brasil ser uma cultura absolutamente distinta, tá certo? Em particular. Então, a maneira como esse aprendizado é feito, ele conta bastante na teoria difusionista. Ao menos na teoria difusionista, tal como está colocado ali em Franz Boas. O difusionismo, tal como pensado na antropologia americana, ele difere da antropologia inglesa e as particularidades dessas diferenças vocês vão encontrar lá no livro do Luiz Gonzaga de Mello, que eu vou passar para vocês aí do primeiro período da Faculdade Central, mas as diferenças estão todas colocadas lá. Não se trata de você dizer que aquele que recebe a cultura está necessariamente macaqueando uma outra, ou só imitando, ou só recebendo passivamente. Não é bem essa a perspectiva, tá certo? E, por fim, a gente pode dizer que uma outra premissa fundamental aqui do difusionismo é o da multilinearidade. Tá? A multilinearidade é você dizer que os processos de mudança eles são distintos e particulares. Tá certo? Você pega, por exemplo, você dizer que uma cultura teve economia agrária e passou a ser uma economia industrial, tá certo? Ou uma cultura moderna, como se fala, você tem alguns exemplos. A Inglaterra passou por esse processo, o Brasil passou, a Rússia passou, a China passou. Mas eu estou citando 4 modelos aqui em que essas mudanças não foram idênticas, certo? Não poderiam ter sido idênticas. A Inglaterra desenvolveu capital por meio de um processo absolutamente endógeno. O Brasil foi diferente, porque veio nos anos 50, você teve uma expansão mundial do capitalismo. O Brasil abriu as portas para a entrada de investimentos externos. Você tem a Rússia, que foi uma transformação do cenário econômico e social por meio de uma direção forte do Estado, em muitos aspectos doloroso para a população, dado que você teve os gulags, os campos de trabalho forçado. Você tem a China, que é um caso particular também, que você tem uma área capitalista que é de Hong Kong, é de Pequim, você tem uma outra área agrária que sofre mais a autoridade do Estado, que mantém aquele aparato socialista, não é verdade? E o que a gente pode dizer que são processos distintos de mudança da cultura. Então a gente não fala aqui de uma visão unilinear da mudança cultural e da mudança social que se dá por um processo. Você tem uma multilinearidade, você tem aspectos distintos da mudança, das transformações da cultura dos povos, tá certo? Os aspectos eles são distintos e particulares. Isso aqui é fundamental. Isso nos leva a criar
um outro aspecto de oposição entre evolucionismo e difusionismo, que é a ideia de a rejeição da ideia de uma lei geral, certo? O difusionismo rejeita aquela ideia evolucionista de lei geral. Todos os povos vão evoluir por este processo, a ênfase, a técnica, fim, isso é uma lei científica. Aqui você não sabe como vai se dar o aprendizado de uma determinada cultura de um povo. Você veja, eu vejo muitos professores de história falando se nós seríamos desenvolvidos se o Brasil fosse colonizado pelos holandeses e não pelos portugueses. Olha, você está fazendo uma loteria impossível de prever, certo? Muitos povos foram colonizados por Portugal, alguns são mais pobres, mas o Brasil tem muitas ferramentas de desenvolvimento e pessoas vivendo bem no Brasil que em outros povos colonizados por Portugal não tem. São várias histórias particulares de um único colonizador. Você não tem como dizer que seria assim se fosse os holandeses. Bom, são muitas variáveis envolvidas, não tem como você criar uma lei, um critério único que me diga, olha, colonizado por esse processo, com ênfase nisso, seria esse resultado. Bom, você não tem como saber. E a visão da história das culturas, ela não pode se basear numa lei. Existem consequências não previstas, na verdade, da ação, como bem disse Max Weber. Não dá para pensar em transformação histórica cultural, sobretudo em longo prazo, partindo de uma lei que vai dizer como vão ser todas. Como a gente já tinha dito, é anticientífico falar disso pelos próprios critérios de ciência que esses antropólogos adotavam na época. E ainda mais anticientífico falar disso hoje, com a sociologia tendo um paradigma de ciência totalmente diferente do que se tinha naquele período, tá certo? Então, o difusionismo ele rejeita uma ideia de lei geral e ele está amparado na própria experiência empírica, nos documentos disponíveis, nas informações que a gente tem disponíveis acerca de como se deram a mudança nos povos durante mais de um século. A gente pode observar isso agora, entende? Então, eu creio que por aqui é o suficiente, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação sobre as teorias evolucionistas e difusionistas da antropologia cultural. Agradeço bastante para quem ouviu até o fim. Próximo vídeo aula que eu pretendo fazer o mais rápido possível, porque a gente já está um pouquinho atrasado aqui no curso da Faculdade Central. A gente vai falar de teorias funcionalista e estruturalista. Então é isso. Agradeço mais uma vez, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Muito obrigado.